Sejam bem-vindos a mais um episódio do Leonardo Cast. Eu sou o Bernardo Bonfante, hoje não conto com o Alexandre, porém tenho um convidado muito especial, uma pessoa com vasta experiência na área pública, na área privada. Seja muito bem-vindo. Adriano, é uma honra te ter aqui. Obrigado, Bernardo. Obrigado aí pelo convite. Uma alegria muito grande poder participar do teu programa, do teu projeto e poder interagir contigo e com os teus seguidores, né? Teus ouvintes, telespectadores, né? Não sei como é que é como é que a gente fala hoje na web, né? Qualquer coisa, né, velho? Então, obrigado pelo convite e espero estar à altura aí das tuas expectativas. Perfeito, cara. Vamos conversar um pouquinho sobre a tua trajetória, né? Para o pessoal entender como que tá a vida do Adriano hoje, como ele chegou nela. Rapaz, então vamos lá. Então eu tenho uma passagem bastante adaptada, né, nos últimos anos, né? Eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe, né? Então eu comecei trabalhando em uma agropecuária, né? Eu Em 1996 trabalhava numa agropecuária, então todos os domingos eu recebia, no final da tarde, domingo, os pintinhos para revender os pintinhos na segunda-feira. Uma agropecuária de um amigo meu. Aí depois trabalhei em uma cooperativa como comprador. Aí mudanças acontecem, fui trabalhar em um frigorífico, né, aqui em Passo Fundo, no frigorífico Formigueri. Lá eu era o balanceiro, eu era o pesador de boi, chegava às 2 da manhã, saía às 2 da tarde. Então, uma passagem interessante, sabe? A gente tinha que vir trabalhar e a gente não tinha muito transporte na época. A gente ia pro trevo em Ernestina pedir carona. E um dia eu tento pedir carona para um carro fúnebre. E aí eu vim com um carro fúnebre até o frigorífico aqui no Bom Recreio, né? Tinha um morto dentro. Tá. Então, aí a partir dali eu fui trabalhando. Aí terminei minha faculdade de administração. Eu era muito envolvido com o movimento estudantil na UPF, com as associações de universitários, que quem congregava elas era a FASUP, a Federação das Associações Universitárias do Planalto. A gente tinha um evento chamado Encontro Regional de Estudantes Universitários, chamado EREU, que na época a gente movimentava 2.000, 2.500 pessoas num sábado em alguma cidade da região. Aí acabei virando presidente do Diretório Central de Estudantes da UPF. Foi aonde eu conheci, então, no movimento estudantil, Carlos, o famoso Neno, né? Aí, presidente do DCE. Aí, terminei a administração, fui cursar economia. Aí, por fim, acabei fazendo um mestrado em contabilidade, onde também aprofundei. Morei em Blumenau. Eu morava num apartamento, dividia em 10 pessoas, não tinha muita grana. E aí em Blumenau foi uma coisa legal, a gente conhecia mais um pouco de Santa Catarina, mais pessoas, mas era legal porque não tinha grana, então o que a gente fazia? Eu era o síndico do apartamento. Então tinha um pessoal que fazia mestrado de contabilidade que chegava no domingo e ia embora na terça, e o pessoal que fazia administração chegava na quinta e ia embora no sábado. Então eu mantinha limpo e tal, eu não pagava aluguel, nem o condomínio. Então a gente foi passando, fiz o mestrado, concluí, acabei retornando, fui professor da UPF por 2 anos. Nesse meio tempo me tornei secretário da assistência social aqui de Passo Fundo, né? Um período de um aprendizado muito louco, muito interessante. Poder conhecer a cidade, as suas nuances, os seus dilemas, os seus celeumas, as suas características sociais, assim, me deu uma bagagem muito grande. Poder conviver também, dividir isso com os servidores públicos municipais na época foi uma coisa muito bacana, uma experiência bem rica, né? Os quadros eram e continuam sendo muito bons. Aí acabei saindo da UPF, venci meu contrato, fui trabalhar na IMED. Na IMED fui professor por 8 anos.
E aí fui coordenador de curso, fui coordenador da escola de administração. Então a gente teve o melhor ENAD, foi o nosso aqui comparado com as escolas de administração de Passo Fundo. A gente conseguiu chegar lá. E aí o mundo mudou, né? O mercado de ensino superior ele horizontalizou, né? Com EAD. Aí voltei para o mercado e virei consultor de empresas, né? Então venho atuando como consultor até 2022 e aí passei a trabalhar como executivo, como diretor. 2021 2022 atuei numa indústria de equipamento agrícola na cidade de 15 de novembro. Depois trabalhei numa indústria metalúrgica na cidade de Nova Bassano e agora trabalho numa indústria do segmento plástico aqui em Carazinho e em Manaus, Amazonas, né? Então eu fico 15 dias do mês em Manaus e 15 dias do mês aqui em Passo Fundo, né? Numa rotina bem frenética, bem interessante, mas também rica, né, Bernardo, em aprendizado. Acho que tudo que a gente fizer na vida ela tem que gerar um aprendizado, né? Tem que ter um conhecimento, tem que ter algo que vai te acrescentar. Então eu venho de uma família que eu nasci em Passo Fundo, né? Porque Ernestina era distrito, me criei em Ernestina, uma família de agricultores, né? Pequenos agricultores, e fui galgando minha vida aqui, né? Então tenho um carinho, adoro minha cidade, amo Passo Fundo, gosto de viver aqui. E acompanhei então o movimento estudantil desde 1997 até 2007. Foram 10 anos bem intensos. E aí chega o fim do ciclo, vamos para outras etapas, né? Então a gente chega numa outra etapa hoje, né? Com outro nível de aprendizado, um nível de maturidade, que faz com que a gente possa olhar para trás e se orgulhar da trajetória, de tudo aquilo que construiu, né? Sempre procurei respeitar as pessoas que trabalharam e trabalham comigo, né? Tensionamentos, eles existem, faz parte do jogo, mas eu acho que a gente tem que sempre deixar boas memórias, ou boas lembranças, ou boas marcas com as pessoas, né? E entender que o mundo ele é redondo e não quadrado. Um dia a gente vai se encontrar de novo, né? Então eu gosto muito de trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar com orçamento, no mundo financeiro, no planejamento, na execução, de dar as coordenadas, eu gosto de montar times, né? E aí tem uma passagem muito bacana na assistência social, que eu dou risada hoje porque na época eu era um jovem arrogante e prepotente, né? Imagina que eu falava que eu queria acabar com a pobreza, né? Isso não existe. Então, eu tive um grande líder que para mim é um grande amigo até hoje, que é o Dip. Ele me deu um grande conselho, né? Diz, olha, Adriano, tu vai assumir lá, mas usa mais o que tu tem. Eu disse, o que o senhor quer dizer com isso? Tu tem 2 ouvidos e uma boca. Então, você vai entrar no setor público agora, escute mais e fale menos, porque as pessoas precisam ser escutadas, né? E a gente foi trabalhar lá, e eu nunca me esqueço que a gente fez um grande acordo, né, com a equipe técnica da assistência social, os técnicos administrativos, que foi, olha, eu não entendo da técnica, mas eu entendo do orçamento. Então, vamos trabalhar nos projetos que eu vou trabalhar para liberar o recurso. E aonde a assistência social Passo Fundo, modéstia à parte, né, respeitando a história de cada um que passou lá, de todos os ex-prefeitos, deu um grande salto, que a grande missão que o DIP delegou para mim era a consolidação do Sistema Único da Assistência Social, né? Então a gente criou os 4 centros de referência assistência social, o centro especializado, reorganizamos as casas de acolhimento institucional, trabalhando com toda a rede de proteção social básica. E iniciamos o processo, né? E eu me lembro também que os resultados aconteceram naquele momento em função da política de atração de investimento, do processo de industrialização da cidade. Você pega Passo Fundo, o PIB industrial em 2002 ele era 6% do PIB. Em 2012 ele chegou a 13% do PIB. Né? Então há uma transformação na cidade. Então a gente reduziu com trabalhando integrado entre saúde, educação, assistência social e habitação. Nós tínhamos 9.300 famílias recebendo o benefício em 2009 e reduzimos, o número caiu para 5.300. Né?
E não foi perseguição, foi um trabalho técnico, articulado, organizado, olhando, né? O programa como um todo, né? Então, tenho muito orgulho da minha trajetória, tudo que eu construí, dos amigos que eu fiz, das parcerias estabelecidas, de tudo isso, sabe? E isso é um pouquinho aqui que eu vou te falando, e tu fique muito à vontade, vai me questionando, que eu souber eu respondo, que eu não souber eu vou pedir ajuda aos universitários, né? O filho do Neno, no caso. A secretaria, né, de assistência foi o teu primeiro serviço público, né? Não foi Não? o primeiro, não. Não, eu havia sido secretário de Serviços Urbanos em Ernestina e diretor, muito bem lembrado, diretor da Câmara de Vereadores de Ernestina. Fui diretor da Câmara de Vereadores, secretário de Serviços Urbanos em Faz Ernestina. um diretor da Câmara de Ernestina, cara. Só de curioso mesmo. Toda a pauta da Câmara, elaboração de agenda, a revisão dos projetos de lei, pedidos de providência, indicação, toda a parte administrativa, orçamento, empenho, pagamento, liquidação, prestação de contas, passa pelo diretor, entendeu? Pode não parecer, não faz nada, mas faz muito numa cidade pequena ou numa grande, porque na verdade os anais de uma Câmara de Vereadores é a grande riqueza que se fica de uma Câmara de Vereadores de qualquer cidade, uma assembleia do Congresso Nacional, né? Porque são a manifestação dos representantes do povo que naquele momento fazem discursos, trazem problemas, contam suas histórias e que vão ficar registrados e que em algum momento vai aparecer um pesquisador, um historiador, alguém interessado para entender o contexto daquele momento. Perfeito. Então, Ernestina, Passo Fundo e posteriormente Marau. Marau. Fui diretor da Secretaria da Administração, Planejamento e Finanças de Marau. Então, tem uma coisa bem interessante. Foi o primeiro orçamento acima de 100 milhões do município. O primeiro orçamento de 100 milhões foi na minha época que eu estava lá com o prefeito Josué, que é um grande amigo, hoje é secretário municipal aqui em Passo Fundo. É um grande amigo, um grande parceiro, uma figura ímpar, única na história. E ele me convidou para ajudá-lo lá. A gente se conheceu na época do movimento estudantil, que era a efervescência nossa, né? Como eu te falei, era onde a gente se conectava, onde a gente conhecia. E trabalhei com ele lá por um período até virar coordenador da EMED. Então, Marau, tive a oportunidade de conhecer Marau, né? Marau é uma cidade maravilhosa, uma cidade única também, né? Como toda cidade é única, mas Marau ela tem um diferente, algo a mais. Em Marau, então, me lembro que 2014, né? Era um período assim, a Brasil já estava entrando na crise. Foram uns anos tensos, né? Foram anos muito tensos e as prefeituras passavam por muitas dificuldades, né? Então, a gente elaborou orçamento, né? Então, foi bem bacana naquele momento ter essa experiência também de poder elaborar Eu já cheguei lá, o plano plurianual já havia sido aprovado, eu tive que fazer a lei do orçamento, né? Juntamente com os técnicos de lá. Então, foi muito bacana essa experiência também em Marau. Cara, me diga uma coisa. Educação e público, né? Em que momento da tua vida que tu pensou, não, cara, agora eu vou partir pro mercado. Vou partir para ser um consultor, vou partir eventualmente para ser um executivo posteriormente. Quando que virou essa chave na tua vida? Eu acho que ela tem que olhar, tem um processo de construção nisso, sabe? Não é a dor ensina a gemer. Na verdade, a única é essa, tipo, todas as mudanças de vida, de direcionamento de vida, de olhar, elas não acontecem, as grandes mudanças transformadoras, elas são a partir de um trauma, a partir de uma dor. Elas não acontecem naquele momento de estabilidade, né? Então, o mercado de ensino superior entra numa crise bastante grande, há um processo de reestruturação dentro da EMED, e aí eu vou para o mercado me abraça, né? Aí eu tiro um ano sabático, fico cuidando da minha vida, da minha saúde, dando palestra, aulas e pós-graduações. E ainda nesse ano sabático eu ajudo o DIP na campanha de deputado em 2018, fui coordenador da campanha dele. Não fomos vencedores, mas nos aproximamos mais. E ao final disso, então, começo a pensar para onde que eu vou no mercado. E aí surge a possibilidade de me tornar consultor. E aí eu fui trabalhar na Biolk. Biolk é um escritório bastante antigo aqui na região. Um escritório bem relevante.
Toda a discussão da lei, né, de falências, né, ela começa com o ex-deputado federal Oswaldo Biolk, que é aqui de Carazinho, foi professor da UPF. Ele e o Beto Albuquerque, inclusive ele como aluno, o Beto Mentor? o Biolk como professor, o Beto como aluno, discutindo isso. Depois eles são colegas deputados. E aí a Juliana me convida para trabalhar com ela, que é filha do seu Oswaldo. E aí eu fiquei lá um período com eles. A gente, inclusive, abriu uma filial em Passo Fundo, aqui na Cidade Nova, na época da pandemia. A história que cresceu. E aí é uma mudança também de rumo, porque o escritório, naquele momento, ele iria, né, uma predominância advocatícia, não a gestão, né? Então, eu segui um outro caminho. E aí fui trabalhar, então, como diretor, como executivo de indústrias, de empresas, né? E aí é um outro momento também de mudança. Minha casa está aqui, minha esposa está aqui. Então, eu saía na segunda, voltava na sexta, segunda e sexta. Agora eu saio na segunda e volto só 15 dias depois, né? Mas está tudo bem, estou bem feliz. E aí, então, há essa mudança, né? Então, acho que é importante dizer isso. É aquilo que eu acredito. Não é uma verdade absoluta, mas é a minha crença, né? A gente muda quando dói. Eu compactuo com a tua visão, cara. A gente muda quando dói. As empresas mudam quando não tem mais caixa. As empresas, enquanto tem caixa, elas Empurram com a barriga. vão levando, vão empurrando. Tá tudo bem. Não, protelam decisões. Quando fico sem caixa, preciso reestruturar. Então, tu só muda quando dói, né? Então, tive essa oportunidade de ver isso muito fortemente nos últimos 3 anos, atuando em reestruturação de empresas, não nos últimos 2 como executivo, 3 como executivo e 2 anos como reestruturador. Então, a gente vê que as empresas, né, tem o livro Morgan e Friedman, Imagens das Organizações, elas refletem o comportamento dos donos, né, dos seus fundadores. E isso gera impacto. O que a gente observou nesse período, e observa ainda muito hoje, olhando o mercado, os movimentos acontecem em períodos de ressaca. As mudanças acontecem na ressaca, não na euforia. Bela frase. E, cara, já que tu tá nesse mercado de uma maneira mais recente, foi quando as redes sociais começaram a explodir, né? Então, eu acredito que nem a gente tava conversando antes aí pro pessoal, sobre a conexão. Conexão humana, o contato, cara. Como que tem sido pra ti, às vezes, tu tá tendo que ter um contato 100% EAD, ou tu prefere fazer um trabalho mais presencial? Cara, eu prefiro um trabalho mais presencial. Eu acho que nada substitui o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente poderia muito bem gravar. Eu estaria em Manaus, você estaria aqui. A gente não estaria se sentindo um ao outro, no bom sentido, obviamente, né? Não vou interpretar isso de uma maneira Pejorativa? pejorativa, né? Mas eu acho que eu venho de uma geração, né, em que as conexões se davam no CLJ, no cursilho, no grupo de jovens, na igreja, na paróquia, enfim, eu venho desse mundo. Né? A internet, ela era uma internet de escada, então tu só usava depois que chegava da faculdade por um período que era muito caro, nos anos 90. Depois que saiu da discada veio para DSL, né? Agora tu tem fibra, né? Então, o que a gente tem que olhar hoje? Assim, as conexões, elas se estabeleceram na minha geração desse jeito. Na geração atual, que é a qual você está aqui hoje, ela se dá pelo meio digital. E a gente falava antes aqui, né? Tu tem muitos bons exemplos, muitas pessoas de sucesso, muitos cases de pessoas, empresários, que se consolidaram. Não é só sobre empresários, eu acho, mas pessoas que são felizes, que encontraram seu propósito e estão tocando sua vida, né? Mas é que de uma geração que ela não é showman, entendeu? Eu, por exemplo, para aprender a falar em público, eu ia na igreja, eu era o comentarista da missa, eu lia a primeira leitura ou a segunda leitura, o salmo responsorial, entendeu? Então você ia para a frente da igreja, no altar, e lia para quem estava, para poder falar em público. Então, hoje você vê muitos cursos de gente, de curso de desinibição, de oratória, de um conjunto de coisas.
Então, as conexões lá, elas se baseavam no seguinte, na minha época, por exemplo, na UPF, nos anos 90, até uma parte do final da década de 90, a UPF vendia cerveja, permitia vender cerveja no restaurante universitário. Então, as grandes conexões, os grandes embates, a grande efervescência, ela se dava na quinta e na sexta-feira à noite no RU. Subir em cima da mesa, fazer esse discurso de mudança, né, contra isso, contra aquilo, mas você tinha uma efervescência. E agora o cara tá aqui, ó. Entendeu? Agora a efervescência, a conexão, ela se dá de uma outra maneira. Não é nem sobre certo, sobre errado, eu tenho que respeitar a geração, né? Então, me considero um cara conectado, mas não um cara super conectado. Eu ainda acredito que a gente vai fazer bons negócios, uma boa relação, conversando olho no olho, se cumprimentando, se sentindo do ponto de vista de criar alguma sinergia e que a gente possa construir algo juntos, entendeu? Então, eu acredito muito no ensino presencial, porque o ensino presencial ele faz você conviver com outras pessoas, com outros estilos, outros jeitos, né? Outras culturas do que no virtual. O virtual não te permite essa percepção de diferença, né? Então, de novo, não é sobre certo e nem sobre o errado, né? Ele se dá sobre a perspectiva de como você vai encarar o mundo hoje. E o que a gente tem observado, né? Que o mundo hoje, e eu até comecei a acompanhar agora, que tem um movimento, acho que nos Estados Unidos, que é sobre a vida real, não me lembro o nome desse movimento, e que a pessoa está cansado do glamour das redes sociais, do filtro da pessoa sem a pessoa perfeita, a vida perfeita, e isso não existe, né? Então, há também um processo agora de descolamento do mundo virtual. Tá, mas a minha vida se dá onde? Na minha cidade, na minha rua, na minha casa, com a minha família, né? E quando eu estava no mestrado, né, eu assisti uma entrevista do ex-governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo. Eu nunca me esqueci dessa entrevista dele lá, né? O repórter perguntou para ele assim, qual que era o maior desagregador da família? E ele disse em 2007 isso. Um micro-ondas. Como assim um micro-ondas? O repórter pergunta. O micro-ondas substituiu o fogão a lenha e o fogão a gás. Mas principalmente o a lenha. Daí ele disse, na minha época, se eu quisesse almoçar e comer comida quente, era do meio-dia, tinha que estar em casa, a família reunida para todo mundo comer naquele horário. Com o advento do micro-ondas, cada um chega num horário, bota esquentar sua comida e come onde quer. Então, há uma modernização que a sociedade vem construindo desde os anos 60, desde o final da Segunda Guerra, e que está produzindo outros efeitos hoje, né? Tem uma geração, os milênios, né? Os milenais, já está na geração Y. Não, Né? não Z, Z, talvez. Talvez Z, né? Z, desculpa, é Z. E você vê que a gente vai incorporando outras coisas no nosso estilo de vida e que por si só vão se afastando, né? Mas tu vê que, tipo, há uma mudança também. Por exemplo, o seguinte, cara, eu tenho a minha fé, eu vou na igreja, eu vou na missa, entendeu? Mas todo mundo, todo dia, posta algo de fé nas redes sociais, de fé, de Deus, alguma coisa. Café com Deus Pai, né? Que é o mais comum. É o mais comum. Né? E a gente tem que respeitar. Mas o que mudou nos últimos 20 anos? Não é se o cara deixou de ter mais fé ou menos fé. Talvez seja a maneira como ele está expressando a sua fé, demonstrando a sua fé. Né? Então, a gente também tem que entender isso, como isso pode funcionar. Sabe, Adriano, tu falou algumas coisas bem interessantes sobre o ensino. O ensino, se eu não estava enganado esse tempo, eu vi que o EAD já está predominando e tende a ser cada vez mais predominante. Na parte de formação de profissionais e na parte de formação de líderes, por exemplo, jovens empresários futuramente, tu não acha que a falta de contato ou até, às vezes, a falta de empenho numa eventual formação EAD vai prejudicar o mercado, visando que, como a gente está chegando... Eu acho que o Brasil já vai, mais uns 10 ou 15 anos que a gente vai ter o crescimento populacional, né? Depois, a nossa população tende a ser predominantemente, com o passar dos anos, mais idosa. E a nossa geração tende a ser uma geração
eu não vou dizer menos trabalhadora, mas tem muito o tal do nem, né? Que não trabalha nem estuda. E às vezes quem estuda não estuda. E às vezes quem trabalha... eu tô trabalhando para ajudar o meu superior a trocar de carro e não se empenha. Como é que tu vê esse mundo com essa visão que a gurizada tá vindo agora? Eu acho que não é errado. O que eu quero te dizer? Eu vou começar de trás para frente, tá? Eu acho que tu fala muito bem da geração neném. Acho que tu se posiciona, traz esse tema, né, para debate. Eu acho que dentro do processo evolutivo, cada pai, cada mãe procurou sempre dar aquilo que não teve para o seu filho. Concorda? Concordo plenamente. E aí chega-se na geração neném. Né? O que seria isso? É o jovem que não estuda, não trabalha e nem está procurando emprego. Né? Essa geração nem é fruto também de uma superproteção dos seus pais, que procuraram dar o que puderam para os seus filhos para não sofrer como eles sofreram. E criou está criando essa nova parcela da sociedade. Eu controlo isso? Não, eu não controlo. Eu vou ter que trabalhar, vou ter que selecionar, vou ter que recrutar, vou ter que viver e conviver. Esse é o profissional que eu tenho, eu vou ter que extrair o melhor dele com as condições que eu puder ofertar quanto líder dele. Certo? Então, eu já não sofro mais por isso e vou ser muito honesto contigo. Já sofri, já discuti e eu não mudei nada. Então, agora o que eu faço? Eu não sofro, não discuto. Cara, é o que eu tenho e vou trabalhar com o que eu tenho. Por isso que eu acho que as organizações hoje têm uma questão hoje de você ter a necessidade de bons líderes para poder organizar, manejar, coordenar essa nova geração que está chegando e que precisa de uma referência, certo? Quanto ao envelhecimento populacional, nós temos que ter duas análises. Uma é sobre exclusivamente o Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande do Sul, ele passa por um momento muito conturbado em função das enchentes. Ninguém sabe o que vai acontecer, para onde vai, o que vai pegar. Mas, por outro lado, a gente precisa olhar o Rio Grande do Sul como um estado que está envelhecendo mais rápido da federação. E que a demografia está afetando fortemente o mercado de trabalho, o mercado de consumo, e que vai ter impacto no médio prazo, no longo prazo. O que significa isso? Que em 2060, o Rio Grande do Sul vai ter a população de 2019. Na população mais velha, que vai aumentar a demanda por casas de atendimento para idoso, casas de acolhimento, né, para idoso, vai aumentar a demanda por cuidadores e quem vai cuidar desse idoso. Né? Então, eu estou olhando por essa perspectiva. Número 1, a geração neném, ela existe, fato real, não tem que fazer, vamos lá. Sobre o EAD, eu acho que não é sobre se o EAD é melhor ou pior. Né? Eu tenho para mim que as grandes conexões, as grandes indicações, as grandes parcerias, elas se dão convivendo, discutindo, discordando, conflitando, porque o conflito ele é liberador de energia, o confronto ele implode, mas o conflito ele é positivo. Né? Então o EAD ele cumpre uma função social que o sonho do brasileiro sempre era que o meu filho tivesse o ensino superior. Então a gente está nessa massificação, em algum momento vai ter a seleção natural da espécie. Mas o que eu tenho observado hoje, muito claramente, é uma certa fragilidade na formação teórica, um certo não se comprometer com a teoria. A teoria é diferente da prática, é óbvio que ela é diferente, mas a falta de embasamento teórico, de conhecimento teórico, está fazendo o debate muito raso na sociedade e nas organizações. E hoje as organizações precisam investir muito na formação e no desenvolvimento dos seus colaboradores, dos seus funcionários, dos seus trabalhadores. Por quê? Existe um gap de formação hoje entre o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior.
né? E também é um certo consenso o que o ensino superior hoje, em 2024, vai melhorar a minha qualidade de vida. Eu vou ganhar mais por ter uma faculdade. Eu vou ganhar muito mais por ter uma faculdade. Então, essas discussões, e aí a geração mais jovem, né, dos meus ex-alunos, hoje eu não estou mais atuando como professor, só em pós-graduação, ela discute assim, tá, mas o Steve Jobs não fez faculdade, o Zuckerberg, tá, mas o mundo das startups, né, eu preciso ter uma faculdade para ser um empreendedor, ser um empresário. Então, há uma nova mudança de paradigmas, de um novo momento da história da humanidade ou da sociedade do ponto de vista de entendimento sobre o que é melhor e o que é pior, né? Mas eu acredito muito que você fazer uma boa faculdade, mas você fazer durante a faculdade vários estágios em empresas de segmento diferente vai te enriquecer, vai te preparar, vai te deixar mais cascudo para poder encarar um desafio, ser resiliente se você for empreender, se você for ser um investidor, se você for ser um cara que quer galgar espaço em alguma organização, que quer uma carreira mais sólida, né? Então, eu acredito muito que as conexões que você estabelece, seja no ensino médio, mas no ensino superior, a convivência, as conexões que você pode criar entre pessoas, com pessoas, a diversidade da riqueza do conhecimento, do sentir, do comportamento, ele te permite lidar melhor com frustrações do que só você conviver no mundo virtual, no mundo à distância. Antes tu me falasse uma coisa que se a gente muda quando acontece alguma coisa, né? Eu costumo dizer que quando a cenoura tá batendo, a gente tem que tomar alguma decisão, a gente fica mais corajoso. E, cara, qual que foi o maior desafio que tu teve, assim, que, tipo, foi um fator chave? Não, porra, se eu não fizer, vai dar bronca. Cara, eu acho que é a minha construção quanto pessoa, entendeu? Acho que não é só do profissional. Eu tenho um desafio pessoal, eu sou portador de deficiência física. E eu uso prótese, né? Então eu tenho algumas vertentes, né? Sobre eu ir para assistência social e ter um BPC e ficar com salário mínimo a vida inteira, ou procurar uma vaga específica para mim me acomodar, né? Eu sempre fui um cara inconformado. Eu nunca fui um cara conformado. E eu nunca acreditei que a minha deficiência, que a minha limitação de mobilidade pudesse me definir. Então, todas as vezes que alguém dissesse, não, isso não dá para fazer, isso é impossível, isso aqui tem que... Não, é isso aqui que eu quero. O impossível não existe, isso, né? É apenas uma palavra. Então, eu gosto desse desafio, entendeu? Então, eu admiro e procuro ter pessoas na minha equipe que tenham atitude, entendeu? Você não saber não é nenhum problema para mim. Mas você não querer aprender, para mim é um problema. Porque eu sempre tive sede, sempre tive fome, sempre quis aprender, quis conhecer. Me explica, entendeu? O que eu tenho que ler, o que eu vou atrás. Entende? Eu sofro muito com isso, cara, pra ser bem honesto contigo. Agora até não é um desabafo pessoal, mas quase que é. Porque eu sempre também fui um cara com muita gana. Desde cedo eu gosto muito de ler biografia e gosto de mercado. E eu estou desenvolvendo a minha liderança agora, porque antes comecei com um mesinho, trabalhava pra mim. Porém agora tem outras pessoas que trabalham comigo e a filosofia dessas pessoas são bem diferentes da minha. A visão de mundo, e tá tudo bem. Porém, eu como pessoa, eu sou obcecado pelas coisas assim, tipo, se eu tenho que aprender, eu vou atrás. E aí, quando eu estou, não digo ensinando, mas estou ajudando alguém num processo. Tal. É isso. Beleza, fiz uma vez. Fiz 2 vezes. Fiz 3 vezes. E, cara, na 4ª vez eu já começo a me decepcionar comigo, não com a pessoa. Porque eu fico tipo, porra. Eu vi algo naquela pessoa, mas não é aqui.
Aí eu tento outra coisa. Também não é aqui. E hoje, meu maior desafio como líder, propriamente dito, eu me frustro muito por achar que, às vezes, eu tomo decisões errôneas em superestimar a capacidade alheia. E porque eu não consigo pegar a pessoa pelo braço e fazer uma coisa que ela sabe que ela tem que fazer, né? E isso me desafia muito, cara. Todo dia, assim, tipo, às vezes eu tô assim, acontece umas coisas que eu fico, tipo, cara, por quê? Sabe? É simples, assim, é tipo, porra, se tu varrer o chão todo dia, eu não vou pedir pra tu varrer o chão. Mas se eu tenho que pedir pra tu varrer o chão todo dia, eu vou me estressar contigo, eventualmente. E aí eu tenho uma característica um pouco mais explosiva em alguns momentos. E isso me prejudica em relações interpessoais, às vezes. Só que, se a gente trabalha de uma maneira assim, cara, tu tem que fazer isso e eu tenho que fazer isso. Tu pode ter certeza que eu vou te entregar isso. E se tu me entrega o que tu tá prometendo que a gente combinou, é uma relação fluida, sabe? E aí, eu queria te fazer uma pergunta sobre desafios para jovens líderes, assim, cara. Que tu dizia, cara, tu tem que. Se tu é um jovem líder hoje, tu trabalha com pessoas diferentes, tá aprendendo sobre o mundo, tá se readaptando ao mundo, porque tá sempre em constante mudança, né, cara? Tu tem que estar inserido aqui, tu tem que estar inserido ali, tu tem que saber como se portar. Então, como que tu falaria para um jovem hoje, cara, que tem negócio, tem gente que trabalha junto, características diferentes, assim, cara, o mundo funciona assim, e é isso e é isso. Só que tem coisas que a gente não pode mudar. Vou tentar ser sucinto, não vai dar, mas eu vou. Não, pode ser bem direto, pode ficar bem tranquilo. É que tem uma situação hoje, bom, Fante, que é o seguinte. A minha época, no meu período, tanto no meu, do Carlos da Costa, a gente tinha uma coisa chamada enciclopédia. Então, se a gente quisesse entender, tinha que pegar um livro na biblioteca e ler. Há um momento de uma geração Google, em que você pede uma resposta e o Google, em frações de segundo, te devolve com 5 ou 6 opções e você vai atrás. Tá? E quando você sai do mundo virtual, onde os pais hoje, o filho chora, pega meu telefone e para de chorar. E esse jovem hoje vai para a faculdade, o primeiro contato com gente diferente é na faculdade, se ele for para uma instituição presencial. Se não, é no fim da faculdade que ele tem que bater no mercado de trabalho. Lá se foi 24 anos, 25. E aí você chega num ponto que você não conviveu, você não viveu. E no mundo Google tá tudo limpo, tudo organizado, é tudo em fração de segundo as respostas acontecem e você não está preparado para conviver com limitações. E aí as pessoas começam a ter uma grande frustração, justamente porque não viveram, não entenderam isso. E aí tem uma outra situação, né? Pô, sempre fiz assim, fiz assado, blá, blá, blá. E aí a gente super projeta nos outros aquilo que a gente gostaria que eles fossem, mas eles não são. E aí a gente precisa olhar o seguinte, o ser humano. Cada um de nós tem uma dor, tem um ponto de dor, tem um trauma. A gente é constituído desses traumas. E talvez isso dispare gatilhos, Então a gente tem que aprender a como abordar, como chegar. Sofri muito também com isso, não vou te mentir. Mas nem todo mundo é como a gente, nem todo mundo é como a gente gostaria que fosse, porque daí a gente é muita prepotência da gente projetar nos outros aquilo que a gente gostaria que eles fossem. Então é muito diálogo. Para a geração de hoje você precisa trazer, não é para a geração de hoje, no mundo corporativo hoje você tem que trazer evidências de comportamento, de ações e atitudes para poder sair do mundo subjetivo e do julgamento. Porque a minha geração ela foi julgada ainda, tinha um monte de coisas entre o certo e o errado. E hoje, o certo e o errado o certo é certo e o errado é errado. Tipo, não vou roubar, não vou matar, não, entendeu? Tem um conjunto de coisas que é certo e errado. Mas ter opiniões hoje não é que você está certo ou você está errado. Você pode ter opinião.
Então tem que ter um olhar sobre o todo, por isso que se fala muito em propósito, né? Tem que ter um alinhamento, tem que ter um alinhamento de tudo isso, né? Não pode ser sobre qualquer coisa, sobre qualquer aspecto. As sociedades, elas acabam, elas desmoronam, elas caem. Por quê? Porque às vezes não tem um alinhamento, ou se cria uma super expectativa, né? E as expectativas não são correspondidas ou não são atendidas na sua plenitude durante o período de sociedade. E as pessoas às vezes faltam maturidade para sentar e dizer, olha, isso eu gostei, isso aqui não ficou legal, entendeu? E vai acumulando até que isso, bom, explode. Exatamente. Propósito. Interessante. Pegando um gatilho de propósito, né? Que devemos ter um propósito. Cara, o que é sucesso pra ti? A definição de sucesso. Eu não tô falando assim, sucesso. Porque o pessoal hoje em dia acha que assim, sucesso é eu chegar aos 50 anos e ganhar R$1 milhão por mês. Mas não, pera lá. O que é sucesso? Na tua visão? Cara, sucesso na minha visão é poder fazer a coisa certa, é poder dormir, é poder estar aqui contigo hoje porque várias pessoas falaram bem de mim, eu não te conhecia. Sucesso é poder andar na rua, cumprimentar as pessoas com a cabeça erguida, é ter um lar, é ter família, é estar bem consigo mesmo. Claro que é garantir o teu futuro do ponto de vista da independência econômica e financeira. Ninguém pode dizer que vive sem dinheiro. A gente não está num país socialista, a gente está num país capitalista. É um híbrido entre capitalismo de Estado e livre iniciativa. Mas a gente, para mim, sucesso é isso, entendeu? É poder estar aqui contigo porque alguém ou algumas pessoas falaram bem de mim, aquele cara é gente boa, vale a pena conversar com ele. Então, acho que dentro do meu propósito de vida, aquilo que eu me propus, aqui está uma evidência de que eu alcancei. E isso é bacana, cara. Isso, eu não esperava essa resposta, fiquei, sabe, o cara fica meio... Já que tu puxou ali a parte do capitalismo, se tu pudesse hoje mudar alguma coisa no mercado brasileiro, empresarial, o que tu mudaria? Não mudaria nada no mercado empresarial. Eu mudaria hoje o sistema de ensino no Brasil. Tu acha que é muito desregulado um investimento muito alto na educação superior, por exemplo, menor na básica, ou outros moldes? Eu acho que é um olhar que o Brasil tem, né? Desde a época que Juscelino cria Brasília, tanto que a universidade, a UNB, ele faz depois, ele não faz no projeto inicial. Né? Você olha o seguinte da seguinte maneira, a sociedade não está olhando, agora nos últimos 10 anos, há um olhar diferente para o ensino básico. É lá que você vai formar um engenheiro, é lá que você vai formar um financista, é lá que você vai formar a pessoa. Não é no ensino superior. Então, eu acho que existe um movimento e a pirâmide do investimento do MEC hoje ela está errada, ela investe... Não, tá invertida, né? Ela está 60% no ensino superior e 40% no básico, né? Mas isso é das disfuncionalidades do Brasil, né? Isso a sociedade vai tomando conta e vai acontecer uma mudança. Não agora, né? Daqui a um tempo ainda. Tem um tempo para as coisas, tem que amadurecerem, tem que ter um mínimo de entendimento, né? Mas há uma mudança sim, e para mim a grande mudança que o Brasil precisa é na educação, né? Concordo plenamente contigo. E ela não é na educação ensino superior, é na educação básica, porque é ali que você vai criar o senso crítico, o porquê do porquê do porquê, e isso vai fazendo com que a sociedade se transforme. Perfeito. E, cara, hoje em dia se fala muito em inovação, né? Que tem que inovar, que senão tu não inova, senão não vai dar certo. Porque tem muita gente que é muito otimista com a parte de inovação, mas acaba esquecendo da parte da gestão, né? Porque não é simplesmente eu chegar, eu tenho um negócio, não, cara, tu tem que investir não sei o que em marketing, tu vai fazer isso. Como que eu consigo equilibrar inovação e gestão de uma maneira que seja sustentável a médio e longo prazo, cara? Eu acho que não é sobre o que eu acho, o que eu penso, tá? Em primeiro lugar é o seguinte, é ter uma gestão aberta, né? Muito bem organizada do ponto de vista orçamentário e de planejamento, saber onde você quer chegar,
e criar as condições para que as pessoas que estão dentro da tua organização possam participar, opinar e propor melhorias. E ter um ambiente que isso, de fato, possa acontecer. Entendeu? Então, inovação, por exemplo, não é, vou criar a bomba atômica diferente. Sobre Einstein, vou ganhar de Einstein, vou criar uma bomba atômica. Tudo bem, isso pode ser uma inovação, tá tudo certo. Mas é eu pegar algumas coisas que eu fazia e propor uma maneira de fazer diferente. E que vai gerar um resultado melhor. Entende? Melhorar o que já existe, no caso. Bacana. Então, o que eu observo muito hoje, que é um grande conflito, né? Até geracional de empresários, de empresas. Não, mas sempre foi assim, eu cresci assim. Aí eu vejo muitas empresas, por exemplo, que os pais não estudaram, mas os filhos foram estudar, daí os filhos querem voltar para um negócio e o pai diz, não, mas agora tu quer me ensinar? Se eu que paguei tua faculdade, eu papapá. E não dão espaço para esse jovem acaba indo para outro mundo, para outra cidade, para outro estado, para outro segmento, né? Então, o que eu observo muito isso é... A inovação ela é extremamente importante e relevante, mas a inovação do jeito que começou a se propagar nos últimos anos, na minha opinião, ela virou um modismo. Né? Ela está perdendo a essência. Né? Mas ninguém pode abrir mão de melhorias nunca. Perfeito. E se tu pudesse hoje deixar, não digo um recado, mas uma fala assim que seria para qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, qual seria? Estude, acredite, não desista, aguente firme e tenha fé. Então tá, cara, estamos se encaminhando pro final, já se foi 47 minutos, cara. Pô, tudo isso? Passa rápido. E a gente sempre faz um isso ou aquilo com os convidados. Perguntinha, tem que escolher um ou outro. Tá bom. Top? Vamos lá. Gestão de crise ou inovação constante? Gestão de crise. Aula presencial ou online? Presencial. Liderança acadêmica ou empresarial? O equilíbrio. Resolução rápida de problemas ou planejamento de longo prazo? Planejamento a longo prazo. Análise de dados ou intuição estratégica? Os dois. Finanças públicas ou privadas? Nenhuma conversa com a outra. Ensinar ou aprender? Aprender. Foco em resultados ou foco em pessoas? Pessoas que vão levar o resultado. Mercado brasileiro ou mercado internacional? Eu acredito no Brasil. Trabalho em equipe ou uma liderança individualizada? Trabalho em equipe. Então tá. Era isso. Te agradeço muito por ter vindo, por esse bate-papo. Pessoal, estamos encerrando mais um Leonardo Cast. Se inscreva no nosso canal, faça seu comentário e abraço. Obrigado. Até a próxima.